Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, bom dia, você que está nos acompanhando aqui pelo canal da Igreja Poder de Cristo. E se você que está me ouvindo quer andar no plano de vitória para a sua vida, eu vou te contar um segredo. Você precisa esperar sempre o melhor. Não podemos ficar com dúvidas ou incredulidade, esperando o pior e achar que iremos passar a viver aquilo que Deus tem melhor para nós. Nós temos, por exemplo, o caso de Davi. Ele, como sabemos, era um homem de grande fé, mas teve um momento na vida dele em que ele passou por uma situação difícil que ele deixou de confiar em Deus para livrá-lo de Saul. Ele ficou desanimado, porque Saul tinha perseguido durante muito tempo, procurando matá-lo. E ele ficou tão desanimado que começou a dizer coisas negativas. E o pior do que isso, começou a acreditar nessas negatividades. E se você estudou a história de Saul e Davi, você vai se lembrar que Saul ficou com ciúmes de Davi e durante muitos anos procurou matá-lo. Mas depois de Davi passar fugindo de Saul, chegou esse ponto em que ele começou a prever o pior. Talvez neste momento seja exatamente a situação pela qual você está passando. Mas nós sabemos que Deus sempre esteve com Davi e poupou a sua vida. Embora tivesse sido profetizado muitos anos antes que Davi seria rei e que reinaria sobre Israel, parecia que essa profecia nunca iria se cumprir. Talvez você não consiga imaginar como Davi se cansava simplesmente com as tentativas de manter a sua vida. Não é de se admirar que às vezes a esperança de vir a ser rei parecia algo impossível. Para ele teria sido tão fácil matar Saul e resolver as coisas com as suas próprias forças, para que a palavra de Deus viesse a se cumprir. Mas nós não podemos agir pela força do braço. E depois dos atentados contra a vida de Davi, esse começou a ficar desesperado e iniciou um processo que muitas pessoas vivem hoje, de desespero, de desânimo e até mesmo de depressão. E ele, que até então tinha confiado em Deus, ele parece que tinha desistido de tudo. E talvez você, meu amigo, minha irmã, queira desistir até da sua vida. Mas Deus tinha um plano de vitória para Davi, como Deus também tem um plano de vitória para a sua vida. E eu pergunto, qual é a sua expectativa? A maioria das pessoas, frequentemente, é desta forma como Davi. Espera o pior. E muitos até voltam atrás na fé. Porque a dúvida sempre espera o pior. Mas a fé, ela sempre espera o melhor. E você sabe por quê? Porque a fé confia em Deus. Às vezes, nós deixamos os nossos pensamentos ficarem perturbados a respeito daquilo que pode nos acontecer. E realmente, o pior que esperamos nunca acontece. E foi nessa situação que acabou fazendo com que Davi ficasse perturbado. Ele chegou a pensar até que morreria nas mãos de Saul. Mas será que Davi
se esqueceu de Deus? Será que ele se esqueceu que Deus havia prometido que ele seria rei sobre Israel? Mas nesse momento de fraqueza, Davi se esqueceu do plano de vitória que Deus tinha para a vida dele. E isto também hoje em dia é muito comum. Às vezes, esquecemos-nos dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Deus estava sempre ao lado de Davi, cuidando da vida dele. Não pretendia deixar o inimigo matá-lo. Nós sabemos que por várias vezes Deus já tinha demonstrado a Davi o seu poder para livrá-lo da morte. E de fato foi Davi quem escreveu várias palavras nos Salmos, porque tantas vezes ele experimentou o poder de Deus para dar-lhe livramento. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo 103, do versículo 1 ao 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nós sabemos que, depois de um tempo, Davi recuperou a sua confiança em Deus. E aí ele passou a ficar firme. Passou a ser rei de Judá e, posteriormente, rei de Israel. E em todos os anos em que Davi andava com Deus, agradava a ele. Mas como eu posso afirmar isso? Porque no Novo Testamento, Paulo disse o seguinte a respeito de Davi. Atos 13, versículo 22. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Com isso nós verificamos que Davi não ficou todo o tempo no medo, no desespero, na derrota, na depressão. Ele não passou mais a esperar o pior, mas teve um momento em que ele passou a aguardar que o plano de Deus, o plano de vitória para a sua vida, se concretizasse. E quantas vezes nós temos desmaiado na fé e até mesmo fugido com medo. Mas eu digo a você, agir assim prejudica o cumprimento do plano de Deus em nossa vida. É provável que você, em alguma ocasião da sua existência, tenha sido tentado a fugir das circunstâncias negativas. Mas se nós focalizarmos a nossa atenção no problema, poderemos esquecer de que Deus prometeu a vitória em todas as circunstâncias. Está escrito, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que venhamos receber a vitória, basta tomarmos posse dessa vitória que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. Portanto, embora nós tenhamos sido fracassados na nossa fé, numa ocasião ou em outra, nem por isso deixaremos de avançar até a vitória. Porque essa vitória é garantida, a vitória é certa. Nós poderemos levar a efeito tudo quanto Deus tem planejado para a nossa vida. Só lembrando que a preocupação cancela a fé. Devemos ter consciência de que nos preocupar a respeito das situações, em vez de confiar em Deus, só serve para anular, para cancelar a nossa fé. Muitas pessoas se preocupam com umas coisas e outras até gastam horas em tormentos se preocupando. O que vai acontecer comigo, por exemplo? Mas se você simplesmente seguir a Deus e lançar sobre ele os seus cuidados, descobrirá que ao chegar à situação que o deixa preocupado,
Deus já terá solucionado o problema. E como Deus fará isso? Você só precisa conversar com Deus a respeito do seu problema e firmar-se nas suas promessas e então confiar tudo nas mãos do Senhor. Às vezes, prevemos o pior quanto a uma situação ou outra, e aí deixamos o inimigo brincar com a nossa mente. É por isso que precisamos colocar a palavra em primeiro lugar, na mente e no coração, em vez do medo, da preocupação, do tormento, que são plantados ali pelo inimigo. Devemos agir com sabedoria. E se você, por exemplo, estiver precisando de um advogado, contrate um. Mas eu quero dizer para você, se você acreditar em Deus e se firmar na palavra, descobrirá que a palavra é a autoridade suprema, mesmo em circunstâncias negativas. E sabe por quê? Porque, na verdade, as circunstâncias precisam se sujeitar à palavra. É por isso que você pode esperar o melhor em Deus. Procure sempre viver com base no versículo 37 de Lucas 1, que diz: porque com Deus não haverá impossíveis. Não que a gente tenha fé nas nossas próprias capacidades naturais, mas nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus, nada é impossível, de modo que se eu ficar ligado a Deus, nada, absolutamente nada, me será impossível. Mas muitas pessoas ainda não dominaram o conteúdo do versículo de Filipenses 4,13, como eu disse, diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo diz que podemos fazer tudo, todas as coisas, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa da pessoa a quem pertencemos. Aquele que é maior, que em nós habita, reveste-nos de poder. Mas muitas vezes as pessoas limitam esse versículo às coisas espirituais. Mas Paulo não falava apenas nas coisas espirituais. Não importa o que precisa ser feito, posso todas as coisas naquele que me fortalece, até mesmo as coisas naturais. Não somos nós que realizamos tão grandes obras. Sem dúvida, aplicamos a tarefa às nossas ações e à nossa fé. Mas é Cristo quem nos dá as forças, a sabedoria e o poder de realizar tudo aquilo que precisamos fazer. Não há nada com que não saibamos lidar, se soubermos permanecer em Cristo. E então, não recebemos o crédito pelas proezas que realizamos para Deus, porque toda a glória é para Jesus. João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja a grandeza desse versículo. O problema de muitas pessoas é que não sabem realmente permanecer em Cristo. Estão saindo para fora de Cristo, por assim dizer, porque não descansam nele. E eu digo a você, você precisa confiar na palavra de Deus para permanecer em Cristo. Se você não tiver a palavra como âncora, sabe o que vai acontecer? Você esperará o pior, em vez de crer em Deus para receber o melhor. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Esperar o melhor é esperar que Deus haja em nosso favor. E essa é a fé atuante, porque a fé espera que a palavra de Deus triunfe. Espere que Deus introduza o seu plano para a vitória na sua vida. Comece a partir de agora a falar o melhor, porque você espera o melhor. Não fale a respeito daquilo que você não tem, mas fale a respeito daquilo que você realmente tem. Fale a respeito de quem você é em Cristo
e daquilo que possui nele. Fale aquilo que é bom e edificante, a fim de que você também possa ser edificado e não demolido. Reivindique aquilo que a Bíblia diz. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus me prometeu que nada é impossível com ele. Deus prometeu que cuidaria de mim, não me abandonaria, aconteça o que acontecer. E por isso, eu não me importo com os acontecimentos, porque a palavra de Deus funciona. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você precisa exercer essa fé ativa, permanecendo na palavra, alimentando o seu espírito com a verdade da palavra de Deus, até crer no seu coração que recebeu a resposta. E aí você vai falar com a boca aquilo que você crê no coração. Você precisa ter a expectativa de que a sua resposta se manifestará realmente, independentemente dos seus sentimentos, da sua vista, do seu olfato, do seu toque ou do seu paladar. E quando você alimentar a sua vida na palavra, alimentar a sua fé, você a fortalecerá de tal maneira de modo que Deus poderá operar maravilhas em seu favor. Se a inflação aumentar como está acontecendo no momento atual, Deus ainda poderá fazer cair o maná do céu, se assim quiser. Poderíamos simplesmente sair para a entrada da nossa casa, pegar o maná e o levar para dentro, a fim de alimentar a nossa família. Se Deus podia fazer assim em favor dos seus filhos terrestres, os israelitas, poderá fazer o mesmo pelos seus filhos espirituais, você e eu. Creio que para Deus é tão fácil cuidar de nós. Mas por que eu creio dessa forma? Porque a minha confiança está na palavra de Deus. Não me importo com aquilo que vai ou com aquilo que vem. Não me importo com quem está no governo, com quem está fora do governo. Em outras palavras, não importa o que está acontecendo neste mundo, Deus ainda cuidará de nós. O plano divino para a vitória, a palavra de Deus nunca falha. Por isso, nunca volte a esperar o pior. Não se permita desanimar na fé. Espere que Deus lhe mostre o seu plano para a vitória em sua vida. Resolva que a partir de agora você vai cultivar uma fé em Deus e na sua palavra, de modo que você possa andar no plano divino para a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.